Boa noite aos irmãos que estão aqui. Estou feliz de novo, mais uma vez, estar aqui na continuidade de uma série que começou domingo passado. E acho que a maioria das pessoas aqui estavam aqui domingo passado e ouviram pelo menos o primeiro episódio da série. E eu vou dar uma recapitulada. O nome da série é Senhor dos Anéis. E a gente está falando um pouquinho mais sobre aliança dentro do texto bíblico. E a gente, no episódio passado, a gente falou sobre a aliança pré-diluviana. Ou seja, a aliança que Deus fez com Noé antes do tão famoso dilúvio. Eu acho que o dilúvio já passou no Gênesis. Quem assiste aí? Já, né? Dilúvio já passou, né? Já passou. Dilúvio já passou, então eu vou dar uma conversada sobre um pouquinho agora, nesse episódio, sobre a aliança que vem depois do dilúvio. Para quem não sabe, para quem não estava aqui domingo passado, são duas alianças que são feitas ali no texto bíblico. A aliança antes do dilúvio e a aliança depois do dilúvio. Então abra sua Bíblia aí. Gênesis. Capítulo 4. Gênesis, o capítulo 4, o versículo 25. Bem facinho aí. Todos acharam? O texto bíblico vai dizer assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem o pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. E essa é parte muito importante dentro do texto. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Esse aspecto do texto é muito importante para mim. Por quê? Porque eu gosto bastante de Gênesis. E eu estudo bastante Gênesis. E a história que mais me fascina dentro do texto é Gênesis, o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Por quê? E, obviamente, né, o 1, 2, o 3 e o 4. A primeira parte de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 12. Porque nesses capítulos, um Deus vai ser apresentado. E eu falei com vocês no domingo passado, que existe um Deus dentro do texto. E esse Deus se apresenta no capítulo 1, versículo 1, que vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Quem lembra desse texto? Todo mundo sabe desse texto, todo mundo conhece. E para, talvez, refrescar a memória de vocês, domingo passado, eu falei sobre um aspecto dessa parte do texto, capítulo 1, versículo 1, que a palavra utilizada no hebraico, para aquele texto ali, vai ser Elohim. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Todo mundo estava... Beleza, vai ser Elohim. E o que era Elohim? Eu fiz uma explicação de acordo com o português. Quem lembra? Também. Deus com D minúsculo. Aí, Vanessa, aí sim. Deus com D minúsculo. Elohim é um Deus, e eu uso essa palavra, mas talvez não seja a mais correta. O Elohim é o Deus genérico, ou seja, pode ser utilizada para qualquer Deus. Ok? Moisés utiliza o Elohim no capítulo 1, versículo 1. Mas lá no capítulo 2, versículo 4, ele vai usar um outro pronome para falar sobre esse mesmo Deus. E esse Deus vai ser chamado a partir de agora de Yahweh Elohim, ou seja, Yahvé Elohim, o Deus que não se pode pronunciar, porque a escrita ali é bem específica e tal, vai se chamar Yahweh Elohim, ou Yahvé Elohim, ou Yeshua Elohim. Yeshua é mais fácil de lembrar, porque tem umas músicas que falam sobre isso. Mas ele vai ser apresentado de forma diferente. Olha só. E a partir daí, e por isso que o texto de Gênesis é tão específico e tão especial para mim, a partir daí vai começar uma construção de algo.
Por quê? Porque Deus, lá no capítulo 1, versículo 22 e 28, vai dar duas ordens. Quem lembra disso? Ele vai dar duas ordens. Ele vai, primeiro, abençoar os animais e dar uma ordem para eles se multiplicarem. Versículo 28, esse Elohim vai vai abençoar o ser humano, o homem que está sendo criado, e vai dar uma ordem para que eles encham a terra. Ok? Esse é o resumo, basicamente, para a gente entrar em dois aspectos do texto. Um que vem depois da Arca de Noé e um que vem antes. Por quê? Porque o ser humano, a humanidade como um todo, ela recebe essa ordem e a cumpre. Ou seja, o ser humano ele era para se reproduzir. E lá no capítulo 7, abra sua Bíblia aí. Capítulo 7 não, capítulo 6, versículo 11, vai mostrar uma outra característica desse pessoal que está se multiplicando constantemente dentro do texto, vai apresentar aqui um outro aspecto dessa multiplicação. Por quê? Porque, e não sei se eu falei isso domingo passado, onde existe caos no texto, existe caos na história. Caos no texto, caos na história. Caos no texto, caos na história. Isso, para toda a Bíblia, você pode pegar essa lógica e transformar em realidade. Por quê? Porque Deus dá uma ordem, e essa ordem de Deus ela é perfeita. Deus fala para o pessoal se multiplicar. E o ser humano se multiplicando vai dar um problema. Por quê? Porque o ser humano se multiplicou e também se multiplicou a sua maldade. Versículo 11 do capítulo 6 vai dizer assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Aqui, Deus, esse Yahweh, que é a partir de agora, lembrando, a partir do capítulo 2, versículo 4, vai ser chamado de Yahweh, ou Yeshua, sei lá. Escolhe aí o melhor para você decorar. Mas ele vai ser, esse Deus, ele vai tentar resolver esse problema. Lembrando, caos na escrita, caos na narrativa, caos no texto, é resultante de caos na história. Ok? Isso é muito importante a gente entender, para a gente entender também o que vai acontecer depois. Existem duas histórias depois do dilúvio que são extremamente importantes para a gente entender o que era, ou o que significava a aliança de Deus com o povo, com o ser humano de forma geral. A terra estava completamente cheia de violência. E aqui a gente tem um problema. E Deus vai interferir na própria história da humanidade para tentar resolver esse problema. Então o que ele faz? Ele começa a varrer os seus olhos na terra e encontra uma pessoa chamada Noé. Noé era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, que era da descendência direta de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão. Olha só, lembrando, eu li esse texto aqui com vocês. De Adão e Eva, nasceu 3 filhos inicialmente. Ok? Caim, Abel, que mostra no texto, né? Eles tiveram vários outros filhos, que mostram no texto. Caim, Abel e Sete. Da descendência de Sete, vai nascer um que é citado dentro do texto, que é... acabei de ler, acabei de falar. Que é Enos. Enos. E a partir de Enos, começa a se ter uma importância para o nome e para o invocar o nome de Deus, que vai estar descrito aí no texto de Gênesis. A partir de Enos, começa a se invocar o nome de Deus. Então ali se divide 2 situações contextuais e históricas. Ou seja, tinha descendência de Caim,
Porque de Caim, ele foi lá para o norte, longe do Éden, longe de onde era o Éden. Ele vai para o Oriente, desculpa, não norte. Ele vai para o Oriente e lá nasce um filho dele. Esse filho se chama Lameque. E a partir de Lameque se começa uma descendência que é basicamente uma das piores descendências que existiram no texto bíblico e na história da humanidade. E olha só que engraçado, lá em Noé, depois de várias descendências, vai ter a descendência de Enos. Estão comigo? Tá complicado? Essa parte da descendência, eu sei que muita gente pula, mas ela é bem importante. Vai ter a descendência de Enos, que lembrando, a partir de Enos começa a se invocar o nome do Senhor, e vai ter a descendência de Caim, que a descendência de Caim é uma descendência que não se preocupa em invocar o nome do Senhor. Tudo bem? Enos, descendência de Deus. Caim, descendência que não é de Deus, mais especificamente em Lameque. Versículo 12 do capítulo 6, eu quero que você deixe aí, bem abertinho aí no capítulo 6. Versículo 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. A partir do 13, vai se começar uma parte dessa aliança que Deus vai fazer com Noé. E agora eu vou ter que pegar um negócio aqui. Porque agora eu vou ter que usar o texto mesmo. E olha só, estão aberto aí, capítulo 6? Lembrando, o que era aliança? Uma palavrinha bem específica dentro do hebraico, chamado berit, que significa aliança. E a primeira vez que ela vai ser utilizada, vai ser neste texto aqui. Capítulo 6, versículo 18, que vai dizer assim: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, a descendência inteira de um cara chamado Enos. Ok? E isso eu falei domingo passado. Aqui, nessa primeira parte da aliança, Deus faz isso 3 vezes dentro do texto. E é bem interessante. Deus olha para o mundo, Ele olha para a humanidade, Ele olha para todo mundo assim, e escolhe uma pessoa. Né? E lá em Mateus, vai usar a mesma expressão. Deus pegou o mundo e olhou e não viu nenhum justo sequer. Aqui é a mesma coisa, mas Deus vai olhar todo mundo, tudo que estava acontecendo aqui, todo esse contexto de guerra, de violência, e vai encontrar uma pessoa que é justa, e essa pessoa é Noé, que é da descendência de Enos, que se preocupa minimamente em invocar o nome do Senhor. Mas a terra naquele tempo estava completamente desolada e devastada pela violência. Então não se tinha preocupação com a vida. Tudo bem? E ontem, na lição, a gente falou um pouco disso. A vida, dentro do texto, ela é muito importante, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então aqui, para essa descendência aqui de Caim, de Lameque mais especificamente, não existe preocupação nenhuma com a vida. Então Deus vai olhar e vai escolher falar, tem uma pessoa ali que se chama Noé, que ele é justo e ele é bom. E ele vai passar uma lista de coisas para Noé fazer. Ou seja, Noé tem que construir uma arca, ok? Leva um tempo para construir uma arca, muito grande. Noé tem que construir uma arca, pegar os seus filhos, pegar toda a sua descendência, colocar na arca, porque ia chover na terra. Naquele tempo não chovia assim, do jeito que chove. Era diferente. Não chovia na terra. E Deus vai anunciar o dilúvio. E no capítulo 7, Noé vai entrar na arca. E é aqui que eu parei domingo passado. Noé ele pega essa ordem que foi dada, de novo, Deus olha toda a humanidade, vê violência, vê caos, vê maldade, escolhe pede para esse construir um barco, entrar no barco e que ele ia mandar chuva. Esse
não mostra muito bem como é que foi o relacionamento dele com Deus depois. Mas esse ele tinha preocupação, de novo, a partir da genealogia de Enos, e Noé faz parte dela, existia uma preocupação em invocar o nome de Deus, ou seja, existia uma preocupação nas coisas que Deus tinha para aquela parte da humanidade. Então Noé tem essa preocupação. Noé era um cara, vamos dizer, religioso da época, ok? E em nenhuma parte do texto fala do relacionamento que Noé tinha com Deus antes de Deus falar propriamente com Noé. Ou seja, a primeira coisa que Deus fala com Noé, ele chega para Noé e fala: Noé, você tem que construir uma arca, constrói um barco. E eu comentei domingo passado que seria muito difícil, tirando todo o contexto aqui para a gente não ser, né? Eu falei, se Deus chegasse hoje para você e pedisse para construir um barco daquele tamanho, você não ia ser chamado de louco? Iria, com certeza. Deus não falava com Noé. Não tem isso descrito no texto, mas a primeira vez que Deus fala, Deus pede algo para ele. E ele vai estabelecer algo dentro desse contexto todo. Deus vai falar, a partir de agora, a partir desse momento que você aceitar entrar no meu contexto, na minha realidade, eu vou estabelecer a minha aliança. Estabelecerei com você a minha aliança. Versículo 18, capítulo 6. E Noé, ele cumpre. Entra na arca, ele faz o barco, né? Começa a chover, ele entra na arca e assim começa o dilúvio. E vai dizer assim, capítulo 7, versículo 17. E tinha que colocar os animais também e tal, tem todo esse contexto. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E aqui tem só para a questão de curiosidade de vocês, qual que é o maior monte hoje na terra? Quem sabe? O Monte Everest, né? Será que o Everest existia desse jeito lá na parte de Noé? Não sei, mas só para título de curiosidade. O Everest tem hoje 8 quilômetros de altura, 800 e poucos mil metros. E o texto bíblico fala que as águas cobriram 15 côvados acima do maior monte que existia na época. Ou seja, 15 côvados dá mais ou menos 7 mil metros. Então, as águas do dilúvio cobriram o maior monte, 6 mil metros acima dele. Então, não foi só uma chuvinha. Foi chuva, foi água, foi muita água. Cobriu 6 mil metros acima do maior monte. Ou seja, se a gente pegar mais ou menos no que a gente entende hoje, 8 mil metros do Monte Everest, mais 6 mil metros acima era o volume de água do dilúvio. 40 dias e 40 noites durou o dilúvio. E o que a gente tira daqui? Qual que é a primeira lição que é extraída dentro desse contexto de Noé e dentro do contexto do dilúvio? Deus, ele chega para falar com Noé, Deus fala com Noé, pede para ele fazer um negócio, construir a arca, colocar sua família e colocar os animais, e estabelece ali uma aliança. Ou seja, essa aliança de Deus com Noé, ela é estritamente feita para Noé. Estão comigo? Deus fala especificamente com Noé. Noé, faz isso, isso, isso. Assim eu estabelecerei a minha aliança. Com Noé. Somente com Noé. Com mais ninguém. Ok? Deus fala exatamente com Noé. Noé, a partir do momento que você fizer essas coisas, eu vou estabelecer a minha aliança. Ou seja, segunda coisa aqui, essa aliança, ela tinha alguns requisitos para acontecer. E eu dei o exemplo do casamento.
Eu casei com a Eide no dia 16 de abril de 2021. Dia também do meu aniversário. 16 de abril de 2021. A partir desse momento, a partir da assinatura do documento, do contrato de casamento, eu estabeleci uma aliança com a Eide. Ok? Qual que era o requisito para essa aliança acontecer? A assinatura no papel. E qual que era o outro requisito? Vontade das partes. E olha só, Deus fala com Noé, fala, ó, Noé, vou estabelecer minha aliança, mas ó, você tem que fazer um negócio primeiro. Ou seja, devia ter uma vontade de Noé, primeira coisa, a aliança era estritamente feita com Noé, segunda coisa, e a terceira coisa, essa aliança antes do dilúvio, ela tinha alguns pré-requisitos. E esses pré-requisitos era construir a arca, era fazer tudo esse negócio. Entenderam? 3 coisas. Era feita com Noé, existiam alguns pré-requisitos, e Noé tinha que cumprir esses requisitos para a aliança ser feita. Tudo bem? Isso vai ser importante, para a gente entender as outras coisas que vêm depois. Capítulo 8, versículo 13, vai dizer assim: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. E olha só que importante no versículo 15, que vai dizer assim: Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher e os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. O que vocês, aqui, nesse versículo 17, qual que é a coisa que vocês pegam aqui? E eu repeti isso, acho que umas 3 vezes na mensagem já. Existe de novo uma ordem dada por Deus e uma bênção. O que era para esse pessoal fazer? Se multiplicar. Ok? O que antes foi visto como maldição, a multiplicação dos seres humanos foi visto como algo ruim, porque a terra se encheu de violência. Aqui, quando Noé sai da arca, Deus abençoa os animais e fala, ó, deixa que os animais saiam para que eles se multiplicam. Bênção de Deus. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Versículo 20. E olha só, e aqui existe uma coisa bastante interessante. Por quê? Porque Deus chega para Noé, pede para ele fazer essas coisas, e no final, quando ele cumpre tudo, os requisitos certinhos, assim, dessa primeira aliança, vocês acham que Deus chegou para Noé e falou, parabéns, Noé, você é um cara, ó, nota 10, isso aí, eu vou estar com você agora pelo resto da sua vida, você é um cara, assim, top, você vai estar lá nos Heróis da Fé, vou te colocar lá, porque você, ó, cumpriu todas as coisas, você é um cara top, parabéns. Vocês acham que é isso que aconteceu? Hã? Não. Olha só o que Deus vai falar. 21 do capítulo 8. E o Senhor aspirou suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir novamente o ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus não chega e fala para Noé, Noé, parabéns, é isso aí mesmo, estamos juntos e a gente segue a vida aí. Ele fala, não, o desígnio do homem é mau. Então, ele estava falando diretamente para quem está lendo aqui. Ele não fala, Noé, parabéns, não, fala, Noé, você é ruim, o desígnio do teu coração é ruim, a tua descendência vai ser ruim.
exatamente como foi. Mas, através da minha misericórdia, eu não vou mais destruir a terra, como eu fiz com água. E no capítulo 9, vai começar um negócio bem interessante, que é um outro aspecto dessa aliança. Ou seja, Deus fala com Noé, Noé cumpre todos os requisitos da aliança, e a partir do momento que Noé sai da arca, a aliança pré-diluviana, ela acaba. Ok? A aliança antes do dilúvio, ela acaba no momento que Noé sai da arca. E quando Noé sai da arca, Deus vai fazer uma outra aliança. E olha só. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. De novo, o próprio Deus abençoando o ser humano para que ele se multiplique. E tem que fazer uma série só sobre isso. Sobre gravidez, sobre... como é que eu vou dizer? Sobre fertilidade. Tá? E porque o pensamento... só um parênteses aqui. O pensamento daquele tempo, do Oriente Médio antigo, era que quando uma mulher não tinha filhos, ela não era abençoada por Deus. Então, toda vez que Deus coloca a mão sobre alguém, ou quando abençoa alguém, é para que essa pessoa, ou para que essa geração, para que essa família tenha filhos. Ok? Então, quando a mulher tem filhos, quando o homem e a mulher têm filhos, é porque Deus está abençoando eles dentro daquele pensamento antigo, tá? Só para um parêntese. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar das vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva e de tudo vos dou agora. Uma curiosidade também. Deus não permitia o ser humano se alimentar dos animais. A partir desse momento, Deus permite que o ser humano se alimente de animais. Mate o animal para seu alimento. Quem sabia disso? Beleza. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Ou seja, tinha que ter todo um ritual, exatamente, Rosa, tinha que ter todo um ritual para se alimentar, e até hoje é feito isso. Até hoje é feito isso. Certamente requererei o vosso sangue e o sangue da vossa vida, ou seja, não era para comer animal com sangue. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas, de novo, ele dá uma outra ordem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Diz também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como eles todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens do meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Qual que é a palavra que mais repete nesse texto aqui? Aliança. Mas quais são as características? Isso é o mais importante e é o que a gente vai comentar para eu fechar. O que é mais importante dentro desse aspecto da aliança? E eu vou retomar para a aliança que Deus fez antes, e eu vou ver se vocês acertam. Quando Deus vai fazer aliança com Noé antes do dilúvio, ele vai pedir algumas coisas, e eu já comentei isso aqui. A aliança é feita somente com Noé, ok? Somente com Noé. A aliança, ela tinha alguns pré-requisitos. A aliança ela tinha que ser feita assim, coisas tinham que acontecer para que essa aliança tivesse o seu, como é que eu vou dizer, sua validade, né? Ele tinha que construir a arca, colocar os animais e etc. Aqui é diferente, porque a aliança pós-diluviana, ela é um pouquinho diferente, e ela vai ser base para todas as alianças que vêm depois dessa história
de Noé e do dilúvio. Todas as alianças. Quando a gente pensa em aliança, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a aliança de Deus com Abraão. Mas Deus faz aliança com algumas pessoas dentro do texto bíblico. Deus faz aliança com Noé, Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com Davi, Deus faz aliança com Salomão, Deus faz aliança com vários personagens. Mas a partir dessa aliança aqui, que todas as alianças vão ser baseadas. Todas. E por quê? Porque quando Deus fala da aliança que vem logo após o dilúvio, Deus não está falando diretamente para Noé. Deus está falando para quem? E aí? Deus não está falando somente para Noé. Deus não está falando especificamente para Noé. Deus está falando para todo mundo. Por quê? Porque Deus abençoa todas as gerações que viriam depois de Noé. Quantas gerações tinham na época de Noé? Nenhuma, só a dele, porque todo mundo tinha morrido. A partir da descendência de Noé, que somos nós aqui, a aliança de Deus era feita. Não era somente e especificamente com Noé, era com todo mundo que viria depois. Ou seja, eu e você. Então a primeira diferença da aliança pré e pós-diluviana, a aliança é feita com todo mundo. Tudo bem? A aliança é feita com todo mundo. E tem um outro aspecto que é muito importante. Quem que está falando e quem que está fazendo a aliança? Pode falar, gente. Quem está fazendo a aliança aqui? É o próprio Deus. A aliança não é feita somente com uma pessoa, e ela é dada e ela é feita pelo próprio Deus. E uma outra coisa muito importante dentro dessa aliança, é que ela não precisa, ou não tem, pré-requisitos. Ou seja, você não precisa fazer absolutamente nada para que você entre na aliança estabelecida com o ser humano no pós-dilúvio. Primeira, ela é dada pelo próprio Deus, ela não é restringida somente para a família de Noé, e ela é... Qual que é o outro aspecto? Vamos numerar aqui, de novo. Ela não é restringida apenas a um ser humano. Ela é feita para toda a humanidade. Segundo, ela é feita pelo próprio Deus. Terceira, ela não precisa de pré-requisito para existir. Ou seja, eu e você, a gente não precisa fazer nada para que essa aliança seja cumprida ou seja, sabe, tenha efeitos. Qual que é o quarto requisito aqui? Quarto requisito não. Quarta característica da aliança de Deus com Noé pós-dilúvio. Ela é eterna. Esses 4 requisitos aqui vão se repetir numa história de um personagem muito importante dentro do texto bíblico, chamado Jesus. A aliança que Jesus faz conosco na cruz não é restringida apenas para um grupo de pessoas. Você não precisa fazer absolutamente nada para que essa aliança te alcance. Ela é eterna e ela foi feita pelo próprio Deus. Não é legal isso? E aqui vai se repetir esse mesmo contexto aqui para todas as alianças que vão vir dentro do texto. Com Abraão, a mesma coisa. Com Davi, a mesma coisa. Com Salomão, a mesma coisa. Deus não restringe a sua aliança ou o seu sacrifício para um grupo de pessoas só. Não é só para os adventistas da promessa, não é só para os irmãos da igreja adventista da promessa de Três Lagoas, é para todo mundo, o mundo inteiro, todas as vidas que existem nesse mundo, ok? Todo mundo, e é isso que eu quero enfatizar, para todos. Então aquele irmãozinho lá, que todo mundo sabe que é pecador, aquele cara ele tem a aliança de Deus, tá? Ele tem aliança, para todo mundo.
Segundo, você não precisa fazer absolutamente nada para que essa aliança te encontre lugar no seu coração. Você também, ela é dada e ela é servida pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. E uma quarta coisa, e afinal, é que ela nunca vai se acabar. Amém? 4 coisinhas básicas para a gente entender o pré e o pós-dilúvio. E cada característica dessas alianças, ela se contrapõe. Ou seja, era com Noé a primeira aliança, agora é para todo mundo. Tinha requisito, agora não tem requisito. É eterna e não era eterna, e assim vai. E teve uma vez, e eu lembrei dessa pessoa esses dias, ele estava num retiro, acho que muita gente não conhece ele o nome dele é William, ele é marido da Gabriela, filha da Paula. Um ser humano incrível, eu gosto muito dele. E esses dias eu lembrei dele. E teve uma coisa que ele falou num retiro há muito tempo atrás, eu acho que no ano de 2013 ou 2014. Foi o dia que eu conheci ele, e eu estava do lado dele, e tinha aquela brincadeira do retiro lá, que era, você tinha que fazer uma roda, e você tinha que fazer pergunta para a pessoa, e tal. Na verdade, a Adri fazia a pergunta, e você tinha que responder para a pessoa. Qual que é a sua altura? Onde você mora? Daí a pessoa que estava na sua frente, você tinha que responder. Vocês já fizeram isso alguma vez? Daí vai mudando de pessoa para pessoa. Aí, como eu tinha acabado de conhecer ele, eu estava meio amigo dele. Aí ele estava do meu lado. E a gente ia passando de pessoa para pessoa. Aí, teve uma pergunta assim, o que você quer para a igreja hoje? O que você quer para a igreja nesse ano? A pergunta era mais ou menos assim. E ele respondeu, eu quero que todo mundo dentro da igreja se veja como igual. E aquela resposta naquela hora não fez tanto sentido, e eu lembrei isso essa semana, eu falei, nossa, que pesado, né? Porque a gente tende o quê? A gente tende a achar que o que a gente faz aqui, dentro dessa comunidade aqui, Promessa de Três Lagoas, ou Igreja Adventista da Promessa, ou qualquer outra instituição, que a gente é que está mandando bem, sabe? A gente que tem as coisas, a gente que tem Deus no coração, é a gente, ou qualquer outra instituição, ou qualquer outro ser humano religioso, sabe? E essa resposta dele me fez refletir muito essa semana. Por quê? Porque Deus, quando eu estava estudando isso, quando Deus faz essa aliança com Noé, com o ser humano no pós-dilúvio, ele faz com todo mundo. Então, em tese, todo mundo tem que ser visto como igual. Eu tenho que olhar para o Gustavo e falar, Gustavo, você tem a mesma aliança que eu. Porque Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. E Deus salvou aquela humanidade lá na época de Noé por mim e por você. Então a gente está no mesmo patamar, assim. E ele falou, e eu lembrei disso, falei, nossa, naquele tempo eu não me toquei nisso. Mas o que a gente vê como comunidade aqui, muitas vezes, é que, sabe, beleza, a gente é comunidade, nós somos irmãos, mas tem muito da nossa comunidade lá fora. Tem muito dos nossos irmãos lá fora. E tem muito das pessoas que têm essa aliança, exatamente como eu e você tem, lá fora. Que não fazem parte dessa família e dessa comunidade que a gente está fazendo parte agora. Existem várias pessoas que estão precisando saber que fazem parte de uma aliança, que fazem parte de um cuidado que Deus tem desde lá do tempo do dilúvio até hoje. Porque uma das características da aliança pós-dilúvio é que ela é eterna, ou seja, ela não vai acabar. Então Deus, o próprio Jesus lá no Evangelho, vai falar, sai da tua zona de conforto aí, e vai falar para essas pessoas que elas têm a mesma aliança que você, que elas participam da mesma família que você, que vocês são imagem e semelhança de Deus. Isso não pode ser visto como algo
longe, como algo distante, porque não é. Deus teve cuidado de fazer isso lá no passado, de colocar narrado dentro do texto bíblico, que passou por vários processos até chegar na gente, para que a gente entenda que tudo que Deus faz, antes e depois, é para que a gente olhe para nós mesmos, e a gente entenda a gente como participantes desse reino, que não está segurado, não está caracterizado somente dentro de nós. E Jesus vai explicar na oração do Pai Nosso, e Ele vai falar, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é para que Deus venha com o favor dEle, obviamente também faz parte de tudo isso, não é para que Deus te olhe e fale igual a gente pensa muitas vezes que fez com Noé, ó, parabéns, você está mandando muito. É isso aí, continua assim, porque você é um cara gabarito, você é um cara massa, continua assim. Não. Deus vai falar para Noé, ó, o ser humano é ruim, o ser humano é mau o desígnio do coração do ser humano. O ser humano é mau. E Ele olha para mim e para você hoje com um olhar completamente diferente. Ele vai falar, ó, você é mau. Você, ó, sozinho você não vai conseguir. Mas tem um texto que me conforta toda vez que eu penso sobre isso, que vai estar lá em Mateus capítulo 5, que vai dizer assim, bem-aventurados os pobres de espírito. E o que é uma pessoa pobre? É uma pessoa que, em tese, ela precisa de ajuda de alguém. E nós precisamos constantemente olhar para nós mesmos como pobres de espírito. Como pobres na perspectiva de que sozinho a gente não vai conseguir, a gente vai precisar de alguém. E esse alguém é Cristo. Alguém que fez uma aliança tão antiga, que se perpetua e que se completa até hoje dentro da vida de cada um que está aqui. Amém? Vamos ficar de pé? A gente vai fazer uma oração, uma oração meio que específica assim para algumas coisas. A gente vai orar pela nossa comunidade, mas assim, não é para que nossa comunidade cresça em número, que ela seja vista como nós somos melhores e tal, não é para isso, longe disso. E eu sempre falo quando a gente canta a música, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, porque realmente, a gente não precisa ser reconhecido por nada do que a gente faz, a gente não precisa olhar para outras comunidades que são abençoadas por Deus, e ter, de certa forma, nossa, que talvez lá seria bem mais legal e tal, e não é para isso que eu vou querer fazer essa oração. Essa oração é para que a gente consiga olhar para o reino de Deus de uma forma diferente do que a gente olha hoje. Para a gente olhar para o reino de Deus, não só aqui dentro da nossa comunidade em si, mas para as outras comunidades que estão instaladas em vários lugares. Aqui nessa avenida tem várias comunidades religiosas, né? E a gente vai orar por elas também. Mas a gente vai orar também pelas comunidades ou pelas pessoas que não sabem que Deus fez uma aliança muito antiga com elas. Para as pessoas que estão na rua, para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas que estão ao seu entorno, para as pessoas que você conversa todos os dias, que muitas vezes não sabem que Cristo é um Cristo que ajuda. Cristo é um Cristo que, por mais que você não sinta absolutamente nada, é um Cristo que está aí, e Ele está trabalhando no seu coração, no meu coração, e Ele nos chama para uma realidade onde tudo que a gente tem aqui, essa aliança que a gente tem dentro de nós, essa graça, misericórdia, esse carinho que a gente tem dentro de nós, se espalhe. E que o reino dele seja visto
para as outras pessoas que não fazem ideia disso. E eu faço uma oração também pela nossa comunidade com essa intenção. Porque talvez tenha gente aqui que por várias outras vezes ou vários outros dias esteve sentado nesses bancos aqui, que talvez tenha perdido um pouco dessa sensibilidade de ver que Cristo fez uma aliança com ele. De que Cristo cuida dessa pessoa exatamente como ele cuidou da família de Noé há muito tempo atrás. Essa constância em pensamento, esse senso de comunidade, esse grande senso de comunidade que a gente deve ter. Orar uns pelos outros. Para que a gente cresça cada vez mais, de novo, não em número. Não tem nada a ver com crescimento de número, não tem nada a ver com crescimento monetário, de dinheiro, para que a gente, tenha muito dinheiro e faça muito, não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa sensibilidade de olhar para o nosso irmão que está aqui dentro e falar, meu irmão, a gente está junto. A gente está junto e a gente tem uma aliança forte com Cristo e vamos seguir assim. Vamos seguir junto. Para que esse senso de comunidade seja realmente um senso de comunidade. Olhar para o nosso irmão com um olhar de empatia, com um olhar de carinho. Olhar para aquela pessoa que não veio aqui hoje com um olhar de carinho também. Falar, irmão, vamos caminhar junto. Eu sei que está difícil, mas vamos caminhar junto. Então, eu quero que você pense aí nessas pessoas que eu falei, nas pessoas que não estão aqui hoje, nas pessoas que poderiam estar aqui hoje, nas pessoas que você conversa todos os dias e não sabem que Cristo é um Cristo de aliança. Tem uma música que fala isso, né? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. E é isso. Então feche seus olhos, pense nessas pessoas que a gente vai orar junto.